Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vim aqui não para dar uma aula de história para vocês, mas para ensinar um método um pouco mais fácil de se estudar e aprender um pouquinho mais de história. Apesar de hoje eu dar aulas de história, no colégio, na minha época de ensino fundamental, ensino médio, eu tinha bastante dificuldade no método, na forma de se estudar, no método de se estudar história. E depois, quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu fui fazer cursinho e posteriormente entrei na faculdade. E nesse período, entre o cursinho e entre a faculdade, eu acabei desenvolvendo um método que para mim funcionou muito bem. Um método que me ajudou a tirar boas notas nas avaliações e também a realmente aprender a estudar história. Um método que me facilitou a vida. Galera, olha só, eu denominei esse método como leitura-resumo. E é isso que eu passo para os meus alunos nos primeiros dias de aula. E o que eu percebo hoje, por exemplo, eu estava corrigindo provas aqui e percebi que os alunos estão aprendendo bacana a história. E eu acho que um pouco disso se deve ao método que eles utilizam, que serve para o ensino fundamental, para o ensino médio e também para quem está aí no período de cursinho e até mesmo para quem faz faculdade. Certo, galera? Olha só, esse método que eu denominei como leitura-resumo, ele funciona basicamente em 3 etapas. A primeira etapa delas, você vai selecionar o que deve ser estudado. Comumente você vai pegar o primeiro capítulo do seu livro a ser estudado de história. Pode ser de outras disciplinas também, ok? Então, primeiro passo, você pega o capítulo a ser estudado e lê esse capítulo inteiro, de cabo a rabo, do primeiro ao último parágrafo, sem interrupção. E olha só, galera, lembrando que a leitura ela deve ser um momento contemplativo. O que isso significa? Que você deve ler em um ambiente tranquilo, com calma, sem muito barulho para te incomodar. Ler e interpretar o que está sendo lido, ok? Primeiro passo, tranquilo, você vai ler o capítulo a ser estudado, do começo ao fim. Segundo método, ou melhor, segundo passo, você vai voltar no começo desse capítulo e ler tudo de novo. Mas de que forma agora? Você vai ler grifando tudo aquilo que você achar mais importante. Claro, galera, você tem que ter discernimento disso. Não dá para pegar uma caneta marca-texto e grifar absolutamente tudo que foi lido, ok? Então é importante no primeiro passo você entender o que está sendo dito, para que nesse segundo passo você consiga grifar aquilo que é mais importante no seu texto. Então olha só, primeiro passo, ler tudo. Segundo passo, ler, só que dessa vez fazendo grifos daquilo que você considerou mais importante. Terminou o segundo passo, tá tudo lido, tá tudo grifadinho, você vai voltar para o terceiro passo, que nada mais é do que agora ler e transcrever, copiar para o seu caderno tudo aquilo que você grifou. Olha só, você vai ler o texto 3 vezes, no primeiro passo, no segundo passo e no terceiro passo. No terceiro passo, tudo que foi grifado, você deve transcrever para o seu caderno. Eu aconselho o aluno a ter um caderno só para a transcrição do que foi grifado. A matéria à parte e um caderno só de leitura-resumo. A partir do momento em que você tem tudo grifado na apostila e transcrito no seu caderno, você tem um elemento importantíssimo para fazer as revisões para os seus estudos, principalmente quando chegar aí o período de final de bimestre, final de trimestre, final de semestre, ou até mesmo no final do ano, caso você pegue uma recuperação, você tem um caderno com todo o resumo que você produziu ao longo do ano. Ao invés de você estudar a apostila, você tem a sua leitura-resumo. Claro que você não vai abandonar a sua apostila. Por isso que eu indico para os meus alunos, no final de cada tópico, de cada parágrafo que foi grifado e transcrito,
coloca lá o número da página e a apostila que isso foi retirado. Caso você tenha dúvidas, é mais fácil você encontrar a sua apostila e o local de onde você retirou essa informação. Galera, é um método super tranquilo, um método super fácil, que eu tenho certeza que vai te auxiliar bastante nos seus estudos, assim como auxilia os meus alunos, assim como me auxiliou demais durante a minha fase de cursinho e a minha fase de faculdade. Essa é a Ricardica de hoje, uma leitura resumo para facilitar a sua vida nos estudos. Pessoal, espero vocês para as próximas Ricardicas. Um abraço, um beijo, até mais!